A epístola é tirada da carta aos Efésios, como tem sido nos últimos domingos. Irmãos, fortalecei-vos no Senhor e em sua força poderosa, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio, porque não é contra a carne e o sangue que temos de lutar, e sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos malignos espalhados nos ares. Portanto, tomai a armadura de Deus, a fim de poderdes resistir no dia mau, e vos conservardes inabaláveis em tudo. Ficai firmes, pois tendo cingido os vossos fins com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os pés prontos para irdes anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, servi-vos do escudo da fé, para poderes apagar todos os dardos inflamados do espírito maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O evangelho de hoje, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus essas parábolas a seus discípulos: o reino do céu se compara a um rei que quis tomar contas a seus servos. Começando a fazer contas, apresentou-se-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas não tendo ele com que pagar, mandou o Senhor que fosse vendidos ele, sua mulher e seus filhos como escravos, e tudo quanto possuía, para pagar a dívida. Então, aquele servo, prostrando-se em terra, lhe disse suplicante: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. E compadecendo-se desse servo, o Senhor o libertou e lhe perdoou também a dívida. Mas saindo dali, aquele servo se encontrou com um de seus companheiros que devia a ele 100 denários. Uma diferença astronômica entre o que ele devia, foi perdoado, e o que o outro devia a ele. E logo o agarrou, e sufocando disse: paga-me o que me deves. E seu companheiro, prostrando-se a seus pés, lhe implorava: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Mas ele não aceitou, retirou-se e fez com que o colocassem na prisão até pagar a dívida. Os outros servos, vendo seus companheiros, vendo o que se passava, entristeceram-se muito e foram narrar a seu senhor tudo o que tinha acontecido. Então, seu senhor o chamou e lhe disse: servo mau, eu te perdoei a dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu também ter piedade de teu companheiro, como eu tive de ti? E, irado, seu senhor o entregou aos algozes até pagar toda a dívida. Assim também vos fará meu Pai Celeste, se do íntimo de vossos corações não perdoardes cada um a seu irmão. Pelo sinal da Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, louvado seja
nosso Senhor Jesus Cristo. De grande riqueza prática é esta parábola que Nosso Senhor usa para nos ensinar. Mas antes, lembro-lhes rapidamente que São Paulo chama a atenção para que o fiel católico seja um transmissor da verdade da fé, sabendo que tem como inimigos os demônios. Sim, meus irmãos, fora da integridade, da pureza, da fé católica, reina o demônio. Reina o demônio. Todas as outras religiões são guiadas pelo demônio. Tranquilamente afirmemos sem medo de erro. Sem medo de erro. Uma religião péssima, espalhada por esse Brasil afora, é o candomblé. Quem reina lá? O demônio, que eles chamam de Exu. E tem um culto especial ao demônio. Recordo-lhes uma história, não sei se já lhes contei, mas que serve como demonstrativo disso. Quando eu era menino em Salvador, morava na Baixa do Bonfim, numa rua que era a primeira de 3 ruas paralelas. A rua em frente à minha, a outra rua, quer dizer, depois das casas contrárias das onde eu morava, que dava o fundo para casas da outra rua, era uma rua que tinha vários candomblezeiros. Com as mentiras próprias do demônio. Ainda me lembro, eu, menino, meus 7 anos, subi o muro de uma casa vizinha contrária à minha para espiar um candomblé. Ah, menino. E a mulher que estava possuída dizia que estava possuída por um demônio que era o menino. Mentira! O demônio é menino. E por isso falando como se fosse criança. Me lembro muito bem. De repente, a mulher candomblezeira disse: "Ete bom!" Queria banana, como se fosse uma criança. Deram a banana a ela. Ela descascou a banana, o chão de terra. Passou no chão como que passa manteiga no pão. Esfregou a banana, comeu. Jogou a banana no chão, comeu. Jogou a banana no chão. Um belo retrato do que é a baixeza diabólica. Bem de frente da casa que nós morávamos, uma senhora católica, idosa, muito sofrida,
com a família, muito sofrida com a família. E ela, às vezes, visitava minha mãe e contava umas histórias. Uma delas era sobre uma vizinha cujo quintal dava certinho para o quintal dela. Havia uma cerca entre os dois quintais. A vizinha tinha o dela, com uma casinha a Exu, ao demônio, no quintal. E essa senhora tinha também a sua cerca, lá de cá, evidentemente, era católica, não tinha essa mistura. E contava a gente que essa mulher vendia mingau. Todo dia fazia uma panela enorme de mingau. Chegava na porta da rua e gritava, depois de pronto o mingau, 3 vezes. Diabo! E ela atestava. Podem ficar certos que no instante ela voltava com a panela de mingau vazia. Era rápido. Não sei onde ela achava tanto comprador. Passado algum tempo, veio a notícia de que o filho dela, adulto, ela já era velha, essa candomblezeira, que morava em Cachoeira, o filho, estava doente. E ela contou à nossa vizinha: eu vou ver meu filho, apontando para a casinha do demônio. Ele disse que se eu for, eu me arrependo, mas eu vou ver meu filho. Eu vou. E foi meu filho. Naquele tempo se ia para a Cachoeira de barco, o apoio de Cachoeira. E ao chegar no cais e subir ao navio, ela caiu morta. Ela não conseguiu ir ver o filho. Já adulto, já padre, muitos anos depois, encontrei com essa senhora, a católica. Se a senhora se lembra, toda vez que eu falo no demônio, falo de candomblé, eu conto a história daquela senhora do mingau. Ela então me disse: você se lembra disso? Eu não vou lhe contar o resto. Ultimamente dei para sonhar com ela. De repente ela começava a palidecer, até desaparecer. A última vez que eu sonhei com ela, sempre igual, que ela começou a palidecer, eu disse: Deus te leve, Deus te salve. Ela virou-se para mim e disse: não diga assim não, diga o diabo te carregue. Aí ela no sonho mesmo mudou a linguagem: diabo te carregue, diabo te carregue. E acordou com medo, pronunciando no demônio, acordou de madrugada com medo, mas disse: desde que eu mudei a linguagem, nunca mais sonhei com ela. Isso é o candomblé. Outra forma muito espalhada de o demônio invadir as famílias é o espiritismo. Que ensina que existe a reencarnação. Quando a pessoa morre, a alma reencarna numa criancinha para pagar na outra vida os pecados da primeira.
Porque para o espírita não existe inferno, é só céu. Reencarna, 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 até depois ir para o céu. Agora vejam bem, onde é que está a justiça de Deus? Primeiro, quem é que se lembra dessa outra vida que teve? Ninguém. Como é que eu posso ser castigado de meus defeitos se eu não me lembro do que foi que eu fiz? Como é que eu posso me lembrar? Depois, como é possível o pecado que comete não é só a alma, é a alma e o corpo? Como é possível que um homem cometeu pecados, morre, a alma entra em outro corpo que não fez nada, é ele que vai pagar? Onde está a justiça de Deus? Por isso, na vida de São João Vianney, se conta a história de um rapaz que estava numa cidade e foi levado pelos companheiros a uma sessão, sem ele saber, espírita, e lá, na hora que o médium ia fazer os atos, todos sentados em torno de uma mesa, ele percebeu, católico, viu que não era lugar para ele ali, mas estava sentado, então disse: eu vou agora começar a rezar para que ele não consiga fazer nada. E começou a rezar Pai Nosso e Ave Maria, Pai Nosso e Ave Maria. De repente, o médium disse: não sei, uma coisa estranha está acontecendo, que eu não estou conseguindo prosseguir. Quem era? O demônio. O demônio. E assim por diante, nas religiões que não são a católica, o demônio está presente. Está presente. E quando nós pregamos a doutrina católica, estamos pregando contra o demônio. Quando ensinamos as pessoas a rezarem o rosário, a andar sempre com o seu texto, é justamente no combate ao demônio. Justamente isso. Por isso São Paulo diz na carta de hoje: nossa luta não é contra forças deste mundo, é contra os espíritos das trevas, que povoam os ares. O Evangelho. Como começou Jesus essa parábola? Começou em resposta à pregação, a um pedido de São Pedro. São Pedro me disse assim, vendo Jesus falar em perdoar: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão que me ofenda? Até 7 vezes? E Jesus diz: não até 7, mas até 70 vezes 7. Isto é, linguagem simbólica. Sempre. Sempre. E então o Senhor conta aquela parábola. Um rei resolveu pedir contas aos seus súditos das dívidas que lhe tinham. Evidentemente que esse rei aí é Deus. E o devedor
somos nós. Somos nós. Primeiro que apareceu, devia 10.000 talentos, quer dizer, milhões e milhões e milhões e milhões de reais. Por que nosso Senhor coloca uma quantia tão alta? Porque é Deus ali. E aquele que é cobrado é o pecador. E o pecado é assim, deste tamanho. É por isto que o pagamento do pecado ou é a morte de Deus feito homem na cruz por nós, e eu aceito e sou lavado por este sangue precioso, ou é o inferno, que não termina, que não termina. O homem que não tinha o que pagar disse: Senhor, tenha compaixão de mim, tenha paciência, eu pagarei tudo. Se o sangue do Redentor não pagasse, ele tinha que pagar de maneira terrível no inferno. Quem estava fazendo aquele homem? Pedido a Deus, mostrando a nós a importância da oração. A importância da oração. Por isso, chamo a atenção de todos. Ninguém deixe de rezar o seu rosário, todos os dias, o seu rosário, todos os dias. Ninguém deixe. Isto é, 3 terços. Não são 4, não, como João Paulo II inventou. Não. São 3 desde a Idade Média. Cada texto tem 50 mistérios, 50 Ave-Marias, portanto, ao todo, 150 corresponde aos 150 salmos da Bíblia. Todos nós rezemos pelo menos um terço todos os dias. Todos os dias. Estejamos como estiver. Uma pessoa em pecado mortal, uma pessoa num estado grave espiritual, se ela passar a rezar o rosário todos os dias, ela não vai se condenar. Não vai. Nossa Senhora não deixará que ele morra nesse estado. Não deixará. A importância da oração. E aquele homem pediu ao rei: tenha compaixão, paciência de mim, comigo, eu pagarei tudo. E o rei lhe perdoa tudo. Mas ele, ao sair dali, satisfeito, sem dívida nenhuma, encontra-se com um amigo, um companheiro, um pobre como ele,
que ele deve uma bobagem. Não são talentos milhares, são alguns denários, dinheiro muito menor. E todo fanfarrão, todo satisfeito com a nova vida que tem, sem dívida, agarra o pobre pela garganta, pague o que você deve. O outro faz com ele o mesmo que ele tinha feito com o rei. Ajoelha-se, tem paciência comigo, pagarei tudo. Não, paguei agora. Porque realmente o rei ia mandar o outro pagar, simbolizado ali com vender a mulher, os filhos, tudo que tinha. Mas ali era um símbolo do inferno. Era um símbolo. Ele então pode ir na cadeia, o coitado, para ele pagar aquele dinheirinho que deve. Os outros companheiros veem aquilo, mas que homem mau. Teve o perdão tão fácil e não sabe perdoar também. Não sabe perdoar também. E vai contar ao rei o fato, e o rei manda buscá-lo e tira o perdão que tinha dado. É assim, não é? Ou você também vai pagar? Você também vai pagar. Assim, Nosso Senhor ensina que se deve perdoar uns aos outros. Perdoar uns aos outros. Amanhã mesmo é dia de um santo. Que tinha um só irmão. E o irmão dele foi assassinado. O assassino, com medo de vingança, sumiu. Passados alguns anos, andando numa estrada estreita, aconteceu que esse que hoje é santo não era ainda. Encontrou-se com o assassino. Quando o assassino viu o irmão de sua vítima, se ajoelhou pedindo perdão. E Deus inspirou aquele rapaz a abraçar o criminoso e perdoar. Perdoar. Quer dizer, esquecer a ofensa recebida, mudar o comportamento. Nós católicos que estamos aqui nesse momento, podemos parar um pouquinho. Será que existe na minha vida alguém de quem eu tenho uma mágoa que me fez e não perdoo? Se eu não perdoo,
eu não posso nem rezar o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Como perdoamos? Perdoe como eu perdoo. Se eu não perdoo, ao dizer perdoo, eu perdoo, e não perdoo, então é mesmo que dizer não perdoe, porque eu também não estou nem quero perdoar. Isso é importante. É importante porque, às vezes, a ofensa é guardada de maneira profunda. Às vezes cria-se um ódio. Eu li há pouco tempo um fato de um homem que foi mal com o outro. Eu não sei o detalhe, mas o outro o jogou de um barranco num despenhadeiro para ele morrer, porque foi mal com ele, e ele se agarrou numa plantinha que estava bem segura no chão, lá em cima, agarrado, mas cansando da posição, com aquele abismo, começou a rogar ao outro: me perdoe, você é melhor do que eu, me perdoe, me tire daqui, porque se eu não aguentar mais e soltar, me despenco. Se eu não soltar, a raiz vai soltar, eu vou me despencar também. Me perdoe, estou suplicando, o outro olhando, até que o olho todo teve pena e pegou dele para puxar. Mas o primeiro, que tinha sido mal com ele, era tão ruim que na hora que ele viu a mão do antigo inimigo pegando nele, não aguentou e mordeu a mão que o estava salvando. E assim por diante, desse mundo afora, de ódios. Vejamos como vai nosso coração. Como vai nosso coração. O outro, às vezes, cometeu um pecado grave contra nós, uma falta grave. Talvez no nosso orgulho pensemos que somos incapazes de fazer igual. Mas não somos não, gente. Somos não. Nós somos ruins. Busquemos a bondade em Deus nosso Senhor. E procuremos nos purificar, seguindo a Jesus Cristo e seguindo aos santos. Seguindo aos santos. Sejamos católicos verdadeiros. Quem vir para cá, repare que tem um inimigo para combater em si mesmo, que é o pecado. O pecado. O pecado só traz o mal. Só traz o mal. Jerusalém não aceitou Jesus Cristo. Foi destruída pelos romanos. Sodoma, cheia de pecados contra a castidade, foi destruída pelo fogo.
E assim por diante. Em nós, então, é preciso tirar o pecado. Purificar-nos do pecado. E Deus bondoso, não é? Fez a confissão. Deus bondoso fez a confissão. Às vezes, o pecado que nós cometemos traz uma consequência tão horrível que ele vai nos atormentar o resto da vida. Isso é verdade. Isso é verdade. Por exemplo, um pai, uma mãe que praticam o aborto, mesmo que consiga o perdão de Jesus Cristo por uma confissão adequada, vai esquecer o mal que fez? Nunca. Nunca, nunca, nunca. Não vai esquecer nunca. E aí está o Brasil, uma mulher, verdadeira bruxa do demônio, permitiu, não é? Aborto até 12 semanas, parece, né? No entanto, há leis brasileiras com castigos piores para coisa muito menor. Por exemplo, quem destruir um ovo de Seriema tem que ser preso, não pode pagar pelo prejuízo. E uma pessoa, uma mãe, com um filho com 10 meses de gravidez, 11, 12, pode matar seu filho. Se ele saber que está sendo morto, se ele puder se defender e agredido pela última pessoa do mundo que deveria defendê-lo, mesmo à custa de sua própria vida. Então é preciso olhar o pecado com sua maldade total, combater o pecado. É preciso. É preciso. E procurar o sacerdote. Um sacerdote que possa resolver tudo, que nem todo padre pode. Qualquer padre pode perdoar o pecado de aborto de um pecador, de um pai ou uma mãe, ou alguém que fez isso. Mas convém lembrar que quem fez o aborto está excomungado. E nem todo padre tem permissão de tirar a excomunhão. Normalmente quem tira é o bispo. Em certos casos, o padre pode ter dispensa para ele fazer isso. Tem padre que pode. Então tira a excomunhão e tira o pecado. Mas o mal que o aborto produz é muito grande, muito grave. Pensamos no nosso Senhor hoje e que Ele nos ensina a perdoar sempre, a criar condições adequadas na vida
de relação uns com os outros, entre amigos, entre vizinhos, entre parentes, entre irmãos, marido e mulher. E que aquele que pecou se arrepende, pede perdão e de fato é perdoado. É perdoado. Lembro de um fato. Não está muito claro na minha cabeça, mas mais ou menos é assim. Um pai surpreendeu a filha que ia pecar com um homem. E ao ver na iminência daquilo, cobrou um pagamento tolo, alguns centavos. Ela só faz isso se você me pagar tantos centavos. E todos os dias, na hora da comida, na hora do café da manhã, do almoço, ele pegava a moeda, batia na mesa. Ainda não precisei de seu dinheiro para lhe dar comida. Todo dia ele repetia isso. O tormento contínuo, não é? Contínuo. O pecado tira a paz. Traz a desordem, a treva, o ódio, a malquerença, a divisão, a vingança. De toda forma. E o católico não deve cometer pecado. Pecado nenhum. Pecado nenhum. Principalmente, é claro, o pecado mortal. Principalmente o pecado mortal. Não cometer. Quando a alma limpa, purificada. Porque a vida toda devemos olhar a eternidade. Daqui a pouco vem a eternidade. Quem está velho como eu, está mais fácil, não é? Ela chegar de repente. Mas, mesmo bem mais novo, a pessoa pode morrer. Está pronto para a morte? A alma está limpa? Fez bem sua comissão e nunca mais pecou? Deus perdoa da comissão porque Ele inventou esse meio, não é, da bondade dele. Perdoa mesmo. Perdoa. Morreu para nos pagar os pecados. Ele perdoa. Ele chegou ao ponto de na cruz, não é, vendo como os carrascos faziam com ele, dizer: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Nosso Senhor dá desculpa que eles não sabiam o que estavam fazendo. Não sei. De alguma maneira, ele estava ali para alcançar o perdão, não o castigo. Recuamos a Ele. Jesus seja o centro de nossa vida. Jesus de Nossa Senhora.
que o Rosário nos ensina.